Meus amados, essa semana a leitura vai ter que ser desse jeitinho, devido a ter que comprar a bateria do controle remoto. Então vocês vão ter que se alegrar com o meu rostinho apenas e eu mostrando as cartas. Vamos à leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Sagitário. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos, aquilo que ressoar gratidão no universo. Uma leitura intuitiva, sou apenas instrumento de Deus. Uma leitura que vai falar de aspecto geral, meus amados. Nunca ressoa com todos. Vamos lá. Aqui a criação e a inocência. Aqui fala muito de algumas questões da sua criança interior. Às vezes é necessário olhar para dentro, mas não é só aquela parte da criança interior, birrenta, que não aceita as coisas quando diz um não. Não, é olhar aquela ternura, aquela inocência de olhar as pessoas com os olhos da alma. Sejam francos com vocês, sejam francos com as pessoas à volta de vocês, tragam essa ternura e essa inocência de um aspecto. Eu sou madura, mas eu trago essa parte infantil, mas aquele lado positivo, de olhar as pessoas com os olhos da alma. Tem uma promessa aí de futuro próximo para vocês. Pode ser no aspecto profissional, amoroso. Vamos ver o que a leitura irá dizer. Vamos lá. Meus sagitarianos. O desconsolo. Vocês podem ter passado por uma situação difícil nos últimos tempos, que pode ser através de pessoas, terceiros, que tenham, de certa forma, gerado um caos na sua vida. Pode ser por, como nós estávamos no Mercúrio retrógrado, alguma situação que, ao meu ver, levava vocês a alguns questionamentos sobre a sua fase na juventude ou na fase infantil. Mas aqui temos uma promessa de futuro. Algumas situações que vocês precisaram rever ao longo desses tempos. Cada um adapta a situação de vocês. O pressentimento. Vocês estão tendo um pressentimento que algo bom, eu escutei, algo bom vai acontecer. Vai. E é um exame. Vocês podem estar... Esse exame ele pode ser um equilíbrio, um discernimento, uma situação que requer mais altivez ao lidar com as pessoas, mas eu vejo aqui uma balança, um equilíbrio. Vocês equilibrando uma situação, examinando de um aspecto o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Muito disso, o que eu quero, cuidar de mim, adentrar o meu espelho da minha alma, trabalhar a minha fase materna, madura, mais ou menos isso. Muitas coisas refletem ainda na vida de vocês, da infância e adolescência. Em todos nós. 10 de copas. Eu encontro a minha plenitude no meu ser. Eu encontro a minha paz, eu encontro o meu amor, porque primeiramente tem que começar em mim, para depois ser do próximo. Aqui 6 de copas, nós estamos falando de questões do passado, que pode ser infância, adolescência, ou amores do passado, ou situações com familiares ou colegas de trabalho que geraram um certo desconforto. Porque o 9 de espada mostra que esse conflito nesses últimos dias ele foi bem constante. Mas foi necessário para vocês entenderem como que vocês vão fazer para mediar uma situação. O 2 de espada fala de uma dúvida. E essa dúvida está permeada em alguns no campo amoroso, sim. Aonde temos um rei de espada, alguma situação que eu não consigo ver. Ou vocês estão lidando com pessoas de Aquário, Gêmeos ou Libra, ou ter esse signo forte no mapa astral. Então é como se vocês precisassem
tirar uma dúvida, será que essa pessoa tem a ver comigo mesmo ou não tem? É isso que eu quero? É muito isso. Mas eu vejo os sagitarianos num momento também mais analítico da sua vida. Pode vocês estar agindo aqui na energia desse rei de espada, querendo o melhor para vocês. É um momento de realmente repensar algumas situações, finalizar alguns ciclos. A morte fala, eu finalizo alguns ciclos de dor. Eu não aceito mais essa dor, essa situação difícil na minha vida. Para quem tá entendendo. O 9 de copas, eu vou em busca dos meus desejos. Eu quero realizar os meus desejos e para isso eu preciso me movimentar. Aqui temos parceria profissionais ou amorosas, um 2 de copas. 2 de copas a gente sabe que é almas afins, alma gêmea, chama gêmea. Eu busco o meu desejo por algo, por um 6 de ouros, uma reciprocidade, que alguém venha a ter comigo um relacionamento amoroso ou profissional, sociedade, mas que seja regrado de dar e receber na mesma medida, da qual eu não preciso fazer concessões. 8 de paus é uma comunicação aqui, ou a carta do Cupido, que fala muito claro de uma rainha de ouros ou de um rei de ouros. Todo Virgem Capricórnio, vocês podem estar lidando tanto no campo profissional ou amoroso, porque aqui temos um 9 de espada. Então, vocês saindo de uma fase de conflito para uma estabilidade, tanto profissional como amorosa. Mas como que eu consigo isso? A partir do meu amor próprio. A partir do momento que eu revejo algumas situações e eu entro no meu cálice sagrado. E aqui tem uma nova fase no amor, sim. Uau! O As de copas e o As de espada. Onde eu entro dentro de um relacionamento, seja profissional ou amoroso, em equilíbrio. 2 de ouros. Por mais que eu tenha dúvida, eu vou permear, eu vou colocar uma balança aí. Eu vou ver aonde que está pendendo mais a minha razão, a minha emoção, mas eu quero estar em paz. Se eu quero estar em paz, eu preciso fazer as coisas de forma equilibrada. Eu preciso ser um pouco mais racional. Em questões emocionais, ok, mas amorosas e financeiras também. Então é como se vocês entrassem no caminho do meio, de equilíbrio, para tomadas das decisões que virão favorecer vocês nos próximos dias. O 10 de paus, eu não aguento mais carregar esse fardo. Eu não vou carregar mais ninguém nas costas, eu não vou carregar esse trabalho nas costas, eu não vou carregar esse relacionamento nas costas. Eu vou me libertar, porque agora eu entendo o que é melhor para o meu ser. E temos aqui o cavaleiro de paus. A partir do momento que vocês começam a se movimentar e a olhar o que é melhor para vocês, as coisas começam a acontecer, meus amados. Porque a pessoa mais importante da vida de vocês são vocês. Rainha de espada com rei de espada. Também estamos falando de almas afins, almas gêmeas. Aqui é um casal conectado que podem se conhecer ou não. Aqui tem pequenas viagens ou viagens para o exterior, adapta a situação de vocês. Vocês iniciando um novo ciclo, cavaleiro de copas. Uma nova fase no amor adentrando. Uau! Eu escutei que depende de vocês, meus amados. Uau! Vamos ver se tem algum impedimento. Por favor, tem algum impedimento, bloqueio? 9 de ouros. Aqui fala para vocês tomarem as decisões, a rédea da sua vida. O 9 de ouros é aquele estágio da nossa vida de solitude. Quando eu estou pleno e plena comigo mesmo. Quando eu estou reestruturando a minha vida. Quando eu estou reestruturando meus alicerces. Quando eu entendo que a minha vida só depende de mim e não de terceiros. Mais ou menos isso. Então, entenderam o recadinho? Comunicação. Pode ser que chegue uma oportunidade nova de trabalho, nova no amor. 4 de paus, que configura portal 1111. Aqui parcerias, tanto amorosas como financeiras.
profissionais. E a rainha de paus aqui é a energia de vocês, independente se ele ou ela. É a energia daquela que vocês estão numa fase de magnitude, numa fase de evolução, de transcender. Então não é o momento de parar agora, é o momento de continuar a caminhada. E se houver dúvida, reflitam, tomem as decisões e as rédeas da sua vida de forma que quem é o carro-chefe é vocês, não é ninguém não. Vocês estão entendendo o recado de hoje? Vocês estão sendo inspirados pela espiritualidade a assumir as rédeas da vida de vocês, porque tem muita graça para acontecer ainda. E novo amor, gente. Tem novo amor aí no ar. Uau! Meus amados, que lindo! Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. A minha agenda de setembro está aberta com poucos horários. Gratidão, vamos fazer esse canal crescer novamente, meus amados. Coloquem as notificações todas, que daí o YouTube manda para vocês todas as minhas leituras. Eu faço vídeo semanal. Eu coloco 2 ou 3 vídeos por dia. Então dê uma olhadinha aí nos signos fortes de vocês que estão todos na grade, tirando os próximos que vão entrar. Gratidão!